Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, Regina, Rosângela, Renata, Eli, Ângela, Andréia. Bom dia, Tereza. Bom demais, a gente está aqui hoje, quarta-feira, meio da semana, né? Rosângela, né? Bom dia, a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento. Bom dia, Paulo, Regina está aqui. Bom dia, pastora querida. Bem, Deus nos abençoe, isso aí, com certeza. Ele já está aqui conosco, né? Aliás, nós estamos aqui porque as misericórdias dele se renovaram, essa bondade, essa graça dele é maravilhoso, né? Bom dia, Maria Elizabeth. Sempre é bom demais a gente estar aqui, né, assim, juntos. Hoje eu aqui com... Gente, eu tava aqui... Isso não tem problema de falar isso, não. Eu tava aqui, eu tava rindo sozinha. Porque enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu falar isso com vocês. Eu tava rindo sozinha, porque eu tô de cabelo molhado, né? Dá pra ver. E teve um dia, já tem um tempinho, participei de uma live aqui com o cabelo molhado. E uma moça chegou pra mim, uma amiga, né? Muito querida, e chegou para mim e falou assim: você fez a live de cabelo molhado, é isso aí, enganando o inimigo. Então, gente, hoje eu tô enganando o inimigo de novo, porque eu tô com o cabelo molhado. Eu não sei por que com o cabelo molhado eu tô enganando o inimigo. Mas eu acho que é pela coragem de vir fazer uma live com o cabelo molhado, né? Deve ser, não sei. Mas então hoje, segundo ela, eu brinco assim, a gente tem intimidade para poder brincar, né? E eu falo assim, brincando, então que hoje eu tô aqui enganando o inimigo, porque, de novo, né? Porque tô eu aqui na live com o cabelo molhado. Muito bom, gente. É bom demais, né? Essa liberdade que a gente tem e essa informalidade, né? Bom dia, Ricardo, RCT também. Bom dia, Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente. Vamos tá começando. Vamos estar orando hoje, gente. Vamos orar hoje. O Bispo André ontem, né? Falou que hoje ele estaria participando de um podcast. Vamos estar aqui orando por ele, colocando também a vida dele nas mãos do Senhor, que ele seja um instrumento de Deus lá nesse podcast, falando tudo aquilo que Deus já tem colocado no coração dele, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse dia aqui na Tua presença, mais um dia que a gente está começando e a gente aqui estudando a Tua palavra, conversando um pouquinho sobre ela. Senhor, que Tu tenhas liberdade entre nós e que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que Tu queres, Deus. Em nome de Jesus, nós aproveitamos e oramos também pelo Bispo André, Senhor, que está lá em São Paulo. Como ontem ele falou aqui com a gente, que ele estaria participando da gravação de um podcast. Senhor, que ele seja um instrumento Teu lá naquele lugar. Que, Senhor, aquilo que vai ser gravado e que vai ficar aí na internet para que muitos possam ouvir ao longo do tempo. Senhor, que sejam palavras vindas do Teu coração, que ele seja completamente inspirado pelo Teu Espírito Santo e um instrumento Teu para revelar a Tua vontade, a Tua direção, a Tua palavra, Senhor. E da mesma forma eu te peço, abençoa cada irmão aqui, aqueles que já estão, aqueles que ainda vão entrar, as pessoas que vão ouvir essa live, vão assistir essa live depois. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar o coração de cada um, Deus, possa ministrar aquilo que Tu queres e nos ensinar os passos que nós precisamos dar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco agora, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Enquanto isso, bom dia, Eliana, Lucinéia, Ale, Felipe, bom dia. Vamos lá, gente, vamos começar hoje. Para você que está chegando agora, você que está assistindo depois, a gente todo dia tem esse de segunda a sexta, um devocional desse livro aqui, Experiências com Deus. Tem sido muito bom esse tempo aqui, em que a gente tem caminhado juntas. E hoje, dia 15 de julho, metade aí já do mês, parece outro dia, né? Que a gente estava iniciando mais o mês, a gente já está na metade dele. E o tema é: Ele está à sua mão direita, ou seja, Ele está ao seu lado direito, Ele está do seu lado direito. Vamos lá. Sempre tenho o Senhor diante de mim, e seu salmista, o salmista Davi escrevendo para nós.
Com ele, à minha direita, não serei abalado. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Salmo 16, versículo 8. O que significa sempre colocar o Senhor diante de você? Significa que você escolhe relacionar tudo que você encontrar com a sua confiança em Deus. Aquilo que você escolhe para ser o seu foco se torna a influência dominante da sua vida. Muito interessante, né? Onde é que está firmado o teu coração? Né? Porque onde o nosso coração estiver firmado, né, isso aponta muita coisa. A gente vai caminhar em direção àquilo, né? Você pode ser um cristão, mas se o seu foco é sempre os seus problemas, eles irão determinar a direção da sua vida, né? Tem até uma frase que não é bíblica, que não é um versículo, mas que já se tornou um chavão no meio evangélico, em que fala assim: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Eu creio que essa frase talvez, né, tenha nascido aí de alguém querendo falar: olha, foca os teus olhos em Deus, não foca nas circunstâncias, não foca nos problemas, porque isso vai te paralisar, vai gerar medo, vai tirar até mesmo a tua percepção da direção que Deus está dando, né? Nos tempos bíblicos, estar na posição ao lado da mão direita era o lugar mais distinto, reservado para o principal conselheiro e apoiador. Isso aqui eu queria já parar aqui, porque isso aqui é muito interessante, gente. Porque, biblicamente falando, estar à mão direita, né, na mão direita, a mão direita simboliza honra, autoridade, força, favor. Então, sentar-se à direita de um rei ou estar à direita de alguém realmente significava isso naquele contexto. Um local de maior confiança, de maior prestígio que eu poderia estar dando àquela pessoa. E revelava uma confiança plena. E porque, olha, eu sei quem você é. Eu sei a autoridade que você tem, a força, eu sei quem você é, então você vai estar aqui à minha direita para ocupar esse lugar de honra, de autoridade, e na verdade eu estou revelando a você a minha confiança em você e o prestígio que você tem diante de mim. Então guarda isso, porque isso, gente, isso tem que falar com a gente. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando você escolhe focar em Cristo, você o convida para a posição mais importante da sua vida, como conselheiro e defensor. Cada vez que você enfrenta uma nova experiência, precisa se voltar para Cristo, para que Ele lhe dê a sua interpretação e força. Quando as pessoas o insultam e o maltratam, você precisa buscar direção do seu conselheiro para obter a resposta correta. Quando enfrentar uma crise, você deve receber forças daquele que está à sua mão direita. Quando estiver em necessidade, você deve consultar seu conselheiro, e aqui está conselheiro com letra maiúscula. O nosso conselheiro é o Espírito Santo que habita em nós e que está pronto a nos ensinar, a nos guiar, a revelar todas as coisas, a nos fazer lembrar de todas as coisas. Quando enfrentar uma situação que o amedronte, receba a coragem do advogado. Nosso advogado é ele também, que está à sua mão direita. Tudo que fizer estará no contexto do seu relacionamento com Cristo. Que ato incrível da graça de Deus que Cristo esteja ao seu lado para guiá-lo, aconselhá-lo e defendê-lo. Glória a Deus por isso. Porque o nosso Senhor está ao nosso lado, está à nossa direita, nessa posição de honra, de autoridade, de favor, pronto a nos defender, está ali, nós já somos justificados por Ele, e Ele está ali intercedendo por nós o tempo todo, gente. Olha que coisa maravilhosa. Como você poderia se desesperar em qualquer situação tendo Cristo à sua mão direita?
É interessante essa pergunta, né? Como nós poderíamos nos desesperar diante de qualquer situação que a gente venha a enfrentar se a gente sabe, se a gente tem a certeza de que esse conselheiro, de que essa pessoa que tem toda a autoridade, que tem toda a força, que tem todo favor, que é o nosso advogado, está à nossa direita. Parece uma pergunta retórica, mas não é. Porque muitas vezes, mesmo a gente sabendo disso, na hora a gente acaba se desesperando, mas quando isso começar a acontecer, porque somos humanos e as emoções vão querer mexer com a gente, lembra que ele está do teu lado e corre para os braços dele, porque é o lugar mais seguro. Olha lá, a Eli colocou aqui, já vivi tantas situações no trabalho, meu conselheiro, com letra maiúscula, letras garrafais, me deu uma sabedoria incrível, é isso, porque ele faz, o tempo todo, gente, né? Olha lá, são situações desafiadoras, mas que nenhuma situação desafiadora é maior do que o nosso conselheiro, do que aquele que tem essa posição de autoridade na nossa vida. Mas vamos lá, e aí tem essa, não terminei, né? Que segurança temos nessa certeza de que ele, que Cristo está à nossa direita, à nossa mão direita. E para responder, eu creio que esse versículo de Salmo 16:8, ele responde a essa pergunta, que eu vou ler de novo aqui, né? Como você poderia se desesperar em qualquer situação tendo Cristo à sua mão direita? E o salmista, ele responde, porque quando ele fala, sempre tenho, estou lendo o versículo de novo, o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Eu creio que a resposta dele começa logo na primeira frase, né? Eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Tem outras traduções que falam, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu tenho aberto aqui nessa outra versão. E aqui o salmista, Davi está falando assim, olha, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha consciente de que Deus, ele é o centro da minha vida. Isso aí não não é algo assim, como é que fala? Aleatório, não é algo assim, não, é consciente, eu escolhi, eu tenho posto, eu gostei dessa outra versão que está aqui, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, eu tenho posto o Senhor, ele é o centro da minha vida. E eu creio que isso pode se refletir para a gente quando a gente fala, olha, eu tenho buscado a vontade de Deus antes de tomar qualquer decisão. Aqui a Eli colocou, olha, ele foi o meu conselheiro. Ele me deu a direção certa, ele me deu a palavra certa naquelas situações desafiadoras, como ela colocou também. Quando eu estou falando, eu sempre tenho o Senhor diante de mim, eu estou me lembrando constantemente da presença dele, de que ele está comigo, de que nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma lembrança consciente, é um exercício de fé, gente. Eu não vivo no automático, a minha vida é intencional. Eu sou intencional em colocar Deus em primeiro lugar. Eu sou intencional em lembrar-me constantemente da presença dele. Trago à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Qual a certeza que você tem que te impulsiona a seguir em frente, meu irmão e minha irmã? Essa certeza da presença, de que ele é o Deus Todo-Poderoso, de que ele é o Deus do impossível, de que ele não te deixa, de que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a ele, de que ele é o Senhor sobre tudo, de que ele é poderoso nas batalhas, de que se ele já fez uma vez, ele faz de novo, que ele quebra cadeias, que ele despedaça julgos. A gente tem que intencionalmente trazer a nossa memória, porque senão
O que vai ficar vindo à nossa memória se nós não formos intencionais são os problemas, são as dores, são os medos, são os desafios, mas maior é o que está em você do que o que está no mundo, e ele tem te dado autoridade para usar o nome dele, e a gente tem que ser intencional. O salmista também, ele vai falando, olha, que viver, né, revela isso, né? Viver com os olhos voltados para Deus é o que nós precisamos, e não apenas para as circunstâncias. Lá, Provérbios 3:6 fala, olha, reconhece-o em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. A gente precisa reconhecer, colocá-lo diante da gente. Para quem chegou agora, assista aí o início, mas para quem chegou agora, está à direita, porque ele tem falado, olha, eu tenho colocado o Senhor diante de mim, eu tenho colocado ele continuamente, com ele à minha direita, só para repetir para quem chegou agora. Estar à direita, ou a mão direita, significa essa força, essa proteção, honra, auxílio, uma posição de autoridade. Então, quando Davi está nos respondendo ali aquela pergunta aqui do final do nosso texto, de que Deus está à sua direita, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus, ele ocupa essa posição de honra na minha vida. É a posição mais alta que eu poderia deixar alguém ter na minha vida. Isso pertence a Deus. Essa imagem de que ele está do meu lado, alguém poderoso, alguém que me sustenta, alguém que me defende. Gente, isso faz toda a diferença. Isso revela aqui o salmista revela essa confiança. É Deus quem estava do lado dele. E como protetor, como defensor, e Davi sabia o que era passar por dores, ele sabia o que era passar por situações desafiadoras, situações que gerariam medo, com certeza. Mas da mesma forma, a gente pode não enfrentar os mesmos desafios que Davi enfrentou, porque são épocas diferentes, mas nos nossos desafios, você pode ter a certeza que a presença de Deus na tua vida, você pode ter a certeza de que Ele é aquele que te fortalece, Ele está à sua direita e Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que luta por você, Ele é aquele que te sustenta nas dificuldades, que te guia em segurança. E por causa disso, como o salmista falou, olha, com ele à minha direita eu não serei abalado, porque eu sei quem é esse que está à minha direita, porque eu sei quem é esse Senhor que está diante de mim. Eu sei que eu não serei abalado. Isso está dizendo o quê? Não, eu sei que eu nunca enfrentarei problemas? Não, claro que não. Jesus mesmo falou, ele não deixou a gente enganado e nem sem saber das coisas. Ele falou, olha, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão viver situações difíceis, vocês vão viver situações desafiadoras, sim. Mas eu estou e eu estarei à sua mão direita. Eu vou estar com vocês. Tenho a certeza que mesmo passando por essas situações desafiadoras, como Davi passou, você não será derrotado, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, e você já é mais que vencedor. Querido, guarda isso, você já é. As tuas circunstâncias não te fazem um perdedor ou um vencedor, você já é mais que vencedor, porque Cristo venceu. E nada, nenhuma circunstância remove esse poder de Deus na sua vida. Sabe, e tenha essa certeza de que nenhuma circunstância, se você não permitir, não vai remover do teu coração e da tua mente essa confiança em Deus, porque Ele está ali. Agora, onde eu tenho colocado a minha confiança? Essa que é a pergunta para a gente. Porque a nossa segurança ou a nossa confiança não pode estar nas circunstâncias, mas na presença do Senhor. Tem um versículo, não estou lembrado onde está, mas que fala assim: avise aos ricos desse mundo, e aqui eu não estou falando mal de dinheiro,
Eu já falei isso uma vez para vocês, o problema não é dinheiro, o problema não é ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Quando ele é a sua segurança, quando ele é a sua confiança, né? Ter o dinheiro não, Deus pode te usar, você, teu coração está firmado nele, e o que você tem ser usado não só para a sua vida, mas para ser bênção na vida de outros. Então a questão não é o dinheiro, mas o que esse, eu não estou lembrado onde está o versículo agora, eu não dá tempo de eu procurar. Mas que fala assim, avise aos ricos deste mundo. Se alguém lembrar aí, souber, coloca aqui no chat. Avise aos ricos deste mundo que não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que supre todas as necessidades. Ou seja, em outras palavras, está falando assim, olha, não coloca a sua confiança nas circunstâncias. Ali está falando na instabilidade das riquezas, porque hoje está tudo bem, amanhã o jogo pode virar, mas a presença do Senhor, a certeza de quem Ele é, de que Ele supre, que Ele te ajuda, que Ele te sustenta, isso é inabalável. Um versículo que eu gosto muito de falar, que é Isaías 41:10, é não temas porque eu sou contigo. E querido irmão e irmã, o Senhor fala isso com você agora, não temas porque eu sou contigo. Eu te ajudo e eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel. Eu te sustento com a minha mão direita fiel. Eu te sustento com essa força, com essa autoridade, com esse poder, com esse favor que só eu posso, só eu tenho. O Senhor fala isso para cada um de nós. Então, para a gente ir caminhando aqui para o final, nós precisamos, como eu já falei, nos posicionar. Eu tenho que tomar uma decisão. Quem vai estar continuamente diante de mim? O salmista já fez uma escolha. Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Qual vai ser a minha e a sua escolha? Porque quando eu falo isso, Lili, você está falando para gente que já conhece a palavra. Não, mas a gente tem que falar. Sabe por quê, gente? Porque não se trata de ser membro de uma igreja. Eu posso estar... domingo eu preguei lá na igreja, eu falei isso, com muito amor. Senhor, coloca amor nas minhas palavras, por favor. A gente pode ser membro de uma igreja, de uma determinada denominação, seja ela qual for, por 10, 20, 30, 40 anos. E ainda assim, não ter um relacionamento profundo com Deus, não estar colocando Deus continuamente diante de nós. Então, o meu convite para você e para mim mesma, né, é que nós coloquemos, isso é uma responsabilidade nossa, é uma decisão nossa, né? O salmista decidiu a colocar Deus continuamente diante de nós. Porque a resposta de Deus é a seguinte, olha, pode colocar, porque eu tô à tua direita. Eu tô te sustentando, eu tô te guiando, eu sou a força, a direção, eu sou tudo isso que você precisa, eu sou essa autoridade que você precisa para caminhar na sua vida, gente. Então, a gente precisa, nós precisamos nos perguntar o seguinte, eu tenho colocado Deus diante das minhas decisões? Será que eu tenho feito isso? Ou eu estou apenas o procurando, né, quando surgem problemas? Sabe eu já escutei uma expressão que fala assim, o Deus que apaga incêndio. Enquanto está tudo bem, eu vou lá, vivendo a minha vida. O incêndio começou, eu corro para o bombeiro. Deus não é bombeiro. Uma vez eu ouvi alguém falando isso, nem me lembro quem. Deus não é bombeiro, Deus não quer ser bombeiro na nossa vida, não, gente. Ele quer ser Senhor. Mas ele é um Senhor, ele não é aquele Senhor autoritário, ele é um Senhor de amor, de vida, que nos impulsiona para viver o melhor dele para nós. Então, sabe, coloque Deus diante da sua vida em todo o tempo, esteja nos momentos bons ou nos momentos difíceis, porque ele é a direção que nós precisamos. Jesus disse, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, e ele é o artigo definido, ele é a direção a ser seguida. Mas ele mesmo nos ensina, né? Este é o caminho, né? Ouvirás uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, mas anda por ali.
E a outra pergunta que a gente tem que fazer, a minha confiança está nas circunstâncias ou na presença constante do Senhor? Porque isso a gente não pode esquecer. Em momentos bons ou em momentos desafiadores, a presença do Senhor é constante na nossa vida, porque Ele prometeu e Ele é fiel a tudo aquilo que Ele já falou. Ele cumpre o que Ele falou. Então, na verdade, o que, para a gente ir fechando aqui, que eu quero ler os comentários, o que o salmista está trazendo aqui para a gente é que a nossa estabilidade espiritual, né, ou a nossa constância espiritual, né, ela não vem de uma ausência de situações difíceis, de situações desafiadoras, às vezes de tempestades, mas ela vem, gente, da certeza de que Deus caminha conosco, de que Ele está à minha direita. E para quem chegou depois, eu vou falar de novo. Estar à direita, se naquele tempo bíblico, naquele contexto, significava uma posição de autoridade, de força, de confiança. Sabe, é o meu braço direito, né? Como a gente aqui, meu braço direito. O que significa essa expressão quando eu falo assim? Eu tenho pessoas lá, né, como líder de Ministério de Mulheres, eu tenho mulheres lá na igreja que eu falo assim, olha, elas são meu braço direito. O que eu estou falando com isso? Elas são aquelas ali que fazem parte aqui da equipe, que eu posso contar, que eu não, sabe, tá ali comigo, me ajudando na parte humana a estar levando o ministério. Então, guarda uma coisa para a gente fechar. Quando você vive consciente da presença de Deus, da presença do Senhor na sua vida, você pode até enfrentar desafios e vai enfrentar, mas você não vai ser abalado. Sabe por quê? Vai doer? Vai. Vai ter lágrima? Vai. Né? Mas você não vai ser abalado, você não vai ser destruído, porque você sabe que a sua segurança está em Deus e não nas circunstâncias. Amém? Deixa eu ler rapidinho aqui os comentários, né? A presença de Deus, né? A Anitta colocou, do Senhor está em todos os dias da nossa vida, a certeza é Cristo na minha vida. Maria Elizabeth, Ele está conosco, aquele, o meu Redentor vive, né? Glória a Deus. Lá, 1 Timóteo 6,17, a Michelle colocou aquele versículo que eu falei, né? Que é para as pessoas, né? Avise aos ricos desse mundo, não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Cristo, em Deus, que supre todas as suas necessidades. Né? Para quem chegou depois, foi que eu não lembrava o versículo, né? A referência. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Deus é maravilhoso mesmo. E obrigada. Bom dia, minha participação. Aqui, a Eli colocou, às vezes achamos que perdemos algo, mas é o Senhor nos preparando para algo melhor, abrindo uma nova porta, porque Ele cuida de nós. Eu vivi isso, sou prova viva do cuidado dEle. Ele cuida da gente. Ele está conosco. Ele está à sua mão direita. Aqui, a Maria Elizabeth, Ele é a minha confiança e certeza no meu caminhar. A Regina, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu estarei com vocês. E a Kelly, Kelly, tenho a plena certeza de que o Senhor caminha ao meu lado. Até aqui Ele me ajudou. Amém. E é verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. A Michelle, amém. Glória a Deus. Amém, obrigada, glória a Deus. Deus é bom, Michelle, Deus é bom. Resposta de oração, Ele fala conosco. Então, queridos, vamos sair daqui agora, tendo essa certeza de que Ele está à sua direita. Mas faça como Davi fez, né? Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. É uma escolha consciente. Eu decido colocá-lo diante de mim, diante de tudo que eu tenho feito.
porque eu sei que Ele está à minha direita. Eu vou pela 4ª vez, eu acho, ou 5ª, eu vou falar, porque Ele está à minha direita, Ele é a minha força, Ele é a minha confiança, Ele é aquele que tem autoridade, Ele é aquele que tem poder, e é Ele que está comigo, é Ele que está me sustentando. Vou falar de novo Isaías 41:10, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Guarda isso, porque o Senhor está falando isso aqui para você hoje. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Guarda isso, meu irmão e minha irmã, e vai nesse dia com essa palavra no teu coração, porque o Senhor quer te mostrar que Ele está à sua destra, que Ele é fiel, que Ele é poderoso para te guiar, para te mostrar, para trazer a direção e para te mostrar que Ele é o Senhor na tua vida, que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor e que Ele quer estar te mostrando que há saída, que há direção, que há resposta, porque é Ele que está à tua direita. Amém? Entusiasmo, gente, não repara não. Amém, glória a Deus. Eu também amo esse versículo, Kelly. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigada, Deus, porque você é aquele que está à nossa direita. Você é aquele que é a nossa confiança, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão e cada irmã aqui não se esqueça disso, mas que nós possamos sair para esse dia, caminhar nesse dia e ao longo da nossa vida, ao longo de tudo aquilo que a gente está vivendo, crendo nessa certeza de que tu estás à nossa direita, e por causa disso, só por causa disso, porque tu estás à nossa direita e essa fonte de autoridade, de poder, de favor, de honra, de confiança, nós não seremos abalados, a despeito do que a gente está vivendo. Eu sei que é fácil falar, Deus, mas ajuda-nos a isso não ser apenas palavras, mas ser uma certeza no nosso coração. Em nome de Jesus, abençoa o dia dos meus irmãos aqui e guarda-nos em todo o tempo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã, Bispo André está aqui. Que o Senhor te abençoe. E vamos embora, vamos caminhar, vamos partir para esse dia tendo essa certeza de que o Senhor está à nossa direita. Amém? Tchau, que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.